Podemos começar a palavra? Existem dois segredos, irmãos, que nós precisamos praticar para que nós nunca venhamos fracassar no mundo espiritual. Qualquer pessoa de Deus, ela precisa de ter essas duas coisas, amém? A primeira dela é a fé. Se você não tiver fé, você não tem nada, amém? A fé, ela muda qualquer situação. Aonde a fé entra, ela resolve. Uma pessoa que ela não tem talvez uma habilidade, mas ela tem a fé, ela muda aquela situação. Uma pessoa que ela não tem o dinheiro, mas ela tem a fé ela vai resolver aquela situação. Tem pessoas que têm um desânimo, às vezes ela não tem condições de achar um meio alternativo para a vida delas, mas ela tem a fé, e com a fé ela consegue sanar qualquer situação. Davi, quando ele enfrentou aquele gigante, Davi não tinha estatura para poder estar numa batalha com aquele gigante. Tinha? A Bíblia diz que Saul, por exemplo, tinha. Não para enfrentar o gigante, amém? Mas ele tinha uma estatura de um guerreiro comum. Davi não tinha. Davi, quando Saul coloca a armadura nele, a armadura ficava grande para ele, não servia para ele. Ficava algo que era até ruim para ele andar. Ele dizia que ele não conseguia andar com aquilo ali, de tão pesado que era para Davi. Mas Davi tinha fé, amém? Saul tinha experiência com guerra, tinha experiência com armas. Davi tinha experiência com Deus. Aonde você tem experiência com armas, você tem habilidade, vai chegar um momento que você vai se encontrar perdido. Por exemplo, Saul, por mais que ele entendia de armas, ele estava diante de um guerreiro que era maior, que era mais experiente, e como ele mesmo dizia, que era guerreiro desde a sua juventude, não é verdade? Quando aconteceu isso, a primeira coisa que veio no coração de Saul foi o medo. Ele precisava de achar alguém que pudesse enfrentar aquele gigante por ele. A intenção dele não era que um homem vencesse aquele gigante, não precisava de vencer. Ele precisava de alguém que talvez morresse no lugar dele. Então você vê, havia um medo no coração de Saul. Qualquer pessoa, ela preferia ela arriscar do que entregar a vida dela na mão de outro. É verdade ou não é? Se você estivesse no lugar de Saul, o reino é seu. Tudo que estava ali para ser perdido estava nas tuas mãos. Você transferiria essa responsabilidade para outro? Sim ou não? Eu também não. Entre colocar um homem para ir para uma batalha e, se perdermos, eu virasse escravo de outro, eu ia preferir que eu fosse para aquela batalha. Amém? Mas o desespero, o medo tão grande, que ele preferiu até entregar essa responsabilidade para outro. Davi, quando ele chega no arraial, não, ele tinha fé. Não tinha experiência com armas, não tinha experiência com guerra. Mas Davi tinha fé, e quando ele entra, ele diz assim, não precisa ninguém desfalecer o coração. Eu vou e pelejo contra ele. E aí ele vê a coisa de uma maneira tão simples, ele fala assim, eu feri o urso, feri o leão, eu posso ferir esse gigante. Você vê a importância da fé? A importância da fé em qualquer situação. Uma pessoa que ela tem fé, ela está preparada para qualquer embate na vida dela, para qualquer situação. Mas a pessoa que não tem fé, ela está praticamente já condenada, amém? A fé é o segredo para qualquer tipo de vitória que você quiser. Você pega uma pessoa desenganada por médico, e o médico diz para ela assim, você crê em Deus? Se você crê, então se apega no seu Deus, porque nós já fizemos de tudo. É aí que entra a fé, você vê? É a última situação da qual a pessoa ela pode recorrer nesse mundo, é verdade ou não é? Mas entenda, quem não tem fé, ele faz o que nessa situação? Então o primeiro segredo que eu preciso ter para a minha vida é ter fé. Se eu tiver fé, a fé, ela preenche aquela lacuna, aquela diferença que fica na minha vida em relação a qualquer outra coisa. E o segundo segredo que eu preciso de ter, está aqui onde nós vamos ler agora.
é não temer nenhum mal. E esse é um erro que muitas pessoas cometem. Tem gente que vive com medo de tudo. Eu falava agora há pouco do Saul. O Saul teve medo do gigante. Foi ou não foi? Depois o Saul passou a ter medo de Davi, da fama que Davi tinha. E se você continuar olhando por ali, Davi tinha medo do que o povo pensava, o Saul tinha medo do que o povo pensava dele. Saul tinha medo de oportunidades serem perdidas, como quando ele antecipou e foi lá e ofereceu o sacrifício que não era a hora. Amém? Ele diz: eu temi o povo e eu fui lá e ofereci o sacrifício. Então você via Saul sempre tomando atitudes baseado no medo dele. Tem muito crente que ele vive com medo de tudo, ele vive perturbado com tudo. E a Bíblia diz o que para nós? Não peço que os tires do mundo, mas que o que, igreja? Que os livre do quê? Essa aqui foi a última oração de Jesus. Amém? Na última oração de Jesus, ele veio e ele intercedeu por nós. Ele fez uma oração por mim e por você. Qualquer pessoa que é de Deus, ela está coberta por essa oração de Jesus. Olha só, se uma pessoa ela vai viajar, normalmente ela pede oração. Muitos, quando vão viajar, vem: pastor, faz uma oração de proteção, e ela sai confiante. Você imagina o missionário Soares fazendo uma oração de proteção por você. Agora você pensa então, o próprio Cristo, Jesus Cristo, fazendo uma oração de proteção por você. Você está guardado, concorda comigo? E qualquer pessoa que é de Deus, ele está coberto por essa oração. Ou seja, Jesus já abençoou você para que você fosse livre de qualquer mal. Ou seja, eu posso ser livre das doenças? Sim ou não? A oração me cobre contra as doenças? Sim. Mas e contra a miséria? Também. Mas se eu enfrentar, irmãos, alguma adversidade nessa vida, essa oração de Jesus, ela funciona sobre mim? Sim. Tudo que eu crer, que eu tiver convicção, eu posso descansar, eu posso ficar tranquilo. Eu tenho uma oração de Jesus ao meu favor. Então, se eu precisar de enfrentar algo, um gigante, se eu precisar de enfrentar os leões desse mundo, eu sei que eu posso sair dali como mais que vencedor. Amém? Então eu preciso de crer. Tudo que você fizer a partir de hoje. Ah, pastor, falaram que fizeram um trabalho de macumba. Deixa eu fazer. Fizeram ali, pastor, uma simpatia. Simpatia, um monte de gente fez, né, irmão? Tem até crente que faz simpatia. Como é que pode, não é? Ah, é verdade. Outro dia uma falou para mim, falou: pastor, eu já fiz até simpatia para casar. Não funcionou, porque ela está solteira ainda. Não é? Não resolveu. Mas você vê, irmão, crente, irmão, faz simpatia, diz que tomou banho de rosa, diz que virou santo de ponta cabeça. Aí eu fico imaginando como é que um crente ele se preza muitas vezes, aí lá e fazer essas coisinhas, sabe, esses sortilégios, né? Pensando que talvez aquilo ali vai mudar alguma coisa na vida dele, ou vai atrair dinheiro. Eu me lembro quando a gente era criança, a minha avó fazia aqueles, costuravam as sementes, não sei se era de romão, o que era no bolso, e falava que a gente ia ter dinheiro. Mas era tão inocente que criança ia ter dinheiro da onde, né, irmãos? A gente era criança e todo ano colocava lá no bolso da criança. Nunca ganhei dinheiro nenhum com aquele negócio lá. Amém? Mas carregava aquele negócio e achava, né? Colocava no bolso, ficava ali, até perdia, não sei aonde aquilo ali. Atraía dinheiro, pastor? Era só a semente, irmão, da romã. Se desse pelo menos a romã, né, irmãos? Mas era só a semente já chupada, né? Então, só estava ali o final daquilo ali. Tem gente que fica crendo que um pezinho de coelho, talvez ele possa guardar ele. Não é assim? Alguém perdeu o pé, irmão. A pata, não é verdade? Então ele fala: não, tem uma patinha de coelho aqui, vai te dar sorte. Não ajudou o coelho. Ah, uma ferradurinha atrás da porta. Hoje você vê muito nas casas o elefantinho virado, né, com a parte traseira para a porta. E diz que traz dinheiro para dentro da casa da pessoa. Traz nada. Amém? O que vai mudar a minha vida realmente
é saber que eu fui abençoado por Jesus. E esse lado de entender que você está protegido por Cristo, ele é tão importante que Satanás ele gosta de usar o medo, irmão. Ele tenta colocar o medo em todas as situações. Algum tempo atrás, aí, coisa de alguns dias atrás, 2 semanas, 3, uma irmã fez uma cirurgia. Não vou citar aqui, vou falar besteira o nome da cirurgia, mas ela fez a cirurgia 1 semana e pouco antes do Natal ali. Eu ainda até brinquei, falei, porque o senhor não deixa para fazer ano que vem, né, irmãos? Vai que dá alguma coisa errada, né, irmão? Ela estraga o Natal, o Ano Novo de todo mundo, não é verdade? Você pega a família toda. Ô, pastor, está pensando em derrota? Não, mas é uma época meio ruim, né, irmãos? Já pensou? Você está lá doente, você não pode sair, ninguém pode passear, porque a pessoa está ali, não é? E ela vai se tratar. Fica chato, não fica? Você vai fazer alguma coisa, não dá, porque você vai ter que cuidar daquela pessoa ali. Eu falei, por que não deixa para o ano que vem? Não, pastor, quero fazer logo. E pagar o médico. E o médico fez até externamente. O médico, o que ele faz? Ele quer, não é? Talvez está precisando lá de pagar a formatura da filha de 15 anos. Ele vai fazer aquela cirurgia, não é? Vai ganhar o dinheiro extra. Para ele está bom. Mas às vezes dá errado. Só que quando chegou o dia da cirurgia, faltando 1 hora, ela liga: pastor, eu vou morrer. Pastor, eu vou morrer. E falaram que era complicado para ela, né? Por isso que ela chamou um médico particular, né? Diz que o médico particular era melhor. Inclusive, o que faz no particular é o mesmo que faz fora também, né? É o mesmo médico. E o desespero bateu, eu falei, irmã, se vai morrer, então não faz. Concorda comigo? Já sabe que vai morrer, então nem entra, né, irmão? Vamos morrer com a doença, então, o que é melhor. Sim ou não? Claro, ela tem que orar para ser curado. Mas, irmão, se você fica com medo, é terrível. Agora, fique imaginando, uma pessoa recebe uma anestesia geral com nervosismo daquele. Será que é bom? Não é bom. Qual o risco daquela pessoa, às vezes, infartar só de medo? Você está entendendo? Satanás usa isso. E quantas pessoas não passam a vida assim? Tem gente que tem medo de passar por uma cirurgia e não andar mais. Tem medo de fazer uma cirurgia e dar errado. Tem medo de fazer a cirurgia das vistas e não voltar a enxergar. E ela vive com medo de tudo. Tem gente que tem medo de casar e dar errado. Tem gente que tem medo de ser mandado embora de um trabalho. Tem gente que fica preocupado com o dia de amanhã. O que vai ser da minha vida amanhã? Outro dia eu atendi um casal, ele dizia, pastor, eu não tenho ninguém. E ele começou a pensar, ele foi, não sei se foi no velório outro dia, alguém falou para ele assim, ainda bem que ela tinha filho. Ou seja, ela começou a bater o desespero. Não tenho filha, e ela começou a pensar, daqui mais 10 anos, ela falou, estou perdido. Não é? Eu não tenho ninguém por mim, não é? E começou a bater o desespero. Ela falou, pastor, eu não tenho ninguém mais por mim. O que vai ser da minha vida? Você vê, passou a vida toda. Agora, com mais de 60 anos de idade, quase 70 anos de idade, parou para pensar. Eu não tenho ninguém por mim. Ué, você se divertiu lá atrás, não quis arrumar dor de cabeça, não é assim? Agora, você tem as adversidades, que pode dar certo, pode dar errado, não sei como é que vai ser. Mas a pessoa vive com medo disso. Aí eu me pergunto, por que ela não aproveita bem, então, enquanto ela tem a vida dela, não é? E está pensando, o que vai ser de amanhã? Às vezes fica doente hoje, pensando no que vai ser daqui 10 anos. Irmão, deveria aproveitar o dia de hoje e não ficar com esse medo. Amém? Tem que crer, espera um pouquinho. Jesus já me abençoou. Se Ele me abençoou, eu estou coberto pelo poder dEle. Olha como é que o gigante lidou com Davi. 1 Samuel 17, 41 em diante. Quando Davi foi enfrentar o gigante, a primeira coisa que o gigante fez foi começar a colocar medo em Davi. O medo pode te levar à ansiedade, pode te levar à depressão. O medo pode levar alguém à síndrome do pânico. O medo leva pessoas a um infarte. Teve pessoas que já infartaram por causa de medo, de susto. Conheci pessoas que ficaram com a cabeça bagunçada por causa de um assalto que ela sofreu. E ali realmente passou por uma tortura psicológica. E a pessoa nunca mais foi igual. A pessoa ficou com a cabeça meio... Você está entendendo?
Então, quando o diabo coloca o medo em você, ele te desestabiliza. Você já viu uma pessoa, quando ela está sofrendo aqueles golpes lá? Eu até falei de manhã, esse ano eu não vi muito isso. Mas tem anos que você vê um monte de gente caindo naquele golpe do minha filha foi sequestrada, o filho foi sequestrado, não tinha? O pessoal liga, mãe, 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 ou então o senhor me atende, pai, pai, pai. Aí alguém toma o celular e fala, ó, estou aqui com a tua filha, ou com o teu filho, nós vamos matar ele se você não depositar. Não é assim? E aí a pessoa diz, pastor, mas ele sabia até o nome, claro. Na hora que você atende o telefone, que alguém fala mãe, 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 você já diz o nome da filha, fala Maria, né? Aí você fala, meu Deus do céu. Não desliga não, não é? Porque se desligar, você vai ligar para Maria, então você fica no telefone. Não é assim? E a pessoa não liga, e cai. Pastor, o que a cabeça da pessoa faz na hora? Ela não reage mais. A pessoa fica perdida, fica ou não fica? O medo tomou conta dela. Por causa do medo, algumas pessoas batem o carro. Aqui tem um monte na igreja. Tirei carteira, pastor, mas não consegue dirigir. Por que não dirige? Tem umas 3 irmãs aqui da igreja que falaram que não dirige carro porque tem medo. Aí eu perguntei para uma assim, mas como é que você tirou a carteira então? Não, pastor, eu fui lá, fiz a carteira. Acho que cadê? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Eu não estou vendo aqui agora. Acho que eu estou vendo sim. Amém? Aí falou, pastor, eu nunca mais consegui pegar o carro, porque diz que entra no carro, bate aquele desespero, como é que dá ataque cardíaco na pessoa, né? Começa a tremer. Você vê como é que negócio estranho? A pessoa pagou, tirou a carteira, fez tudo certinho e não consegue usufruir. Olha como é que o diabo fez. E o filisteu também veio e vinha-se chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto ele era o que, igreja? Jovem, ruivo e de gentil. Ou seja, ele era um menino ruivo, não é? Devia ter boa aparência e não causava medo, devia ser aquele rostinho meio de bonzinho, né? Tem gente que é assim, não é? Você olha para ele, ele tem uma cara de sorridente, né? Tem uns que já não, você já olha para ele, aquela cara fechada, né? Você já fica meio com medo já, né? Mas ele não, devia ser ele diz gentil aspecto. Aí o filisteu olhou e falou assim, isso daí não causa medo não. E aí o que ele faz? E disse, pois, o filisteu a Davi, eu sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. 44. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves de quê? E as bestas do campo. Olha o que o gigante já falou para ele. Vem até mim, eu vou dar a tua carne às aves dos céus. Ou seja, qual ave que come carne morta? É o que ele estava dizendo para ele. Você vai morrer hoje, não é? Você vai servir aí, matar a fome do urubu hoje. Amém? E vai dar também as bestas do campo. Ou seja, aqueles abutres lá do deserto, do campo que vinham. Era para amedrontar Davi, para fazer Davi ficar com medo, traumatizar. E aí que entra aquilo que nós falávamos no início. Você tem fé? Pastor, eu tenho fé. Quem não tem fé, ele vive com medo de tudo. É verdade ou não é? Quem não tem fé, ele fala, vai dar tudo errado. Lembra da mulher da cirurgia? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Irmão, como é que a pessoa vai para uma cirurgia daquele jeito? Fizemos uma oração, tudo, orei por ela, falei da palavra. Graças a Deus ela foi para a cirurgia, saiu intacto. Amém? Mas continuava com medo. Verdade. Ela foi com medo, não é? Ou seja, o médico falou, agora, tá aqui, vai. É o médico que precisa levantar aquela diferença que falta, né, irmão? Para as festas, né? E ela passou, graças a Deus, deu tudo certo. Mas quantas pessoas não entram em desespero, não desistem, não param? Quantas pessoas não atrapalham o próprio parto? Quantas pessoas não é a noite toda, irmão? Essas grávidas mesmo de primeira viagem, não é assim? Liga direto, pastor, eu acho que pode dar não sei o que lá no meu filho. Mas eu pergunto, onde que a senhora viu isso? Eu li a revista. Você vê? Lê uma revista
e já começa a ficar com medo de perder o bebê, medo de trocar o bebê na maternidade, medo que a enfermeira vai roubar o filho. Ultimamente ninguém está roubando mais filho de ninguém, né, irmão? O pessoal está deixando por aí agora, né, irmão? Agora eles abandonam, né? Não levam mais, né? Mas a pessoa está com medo, vão levar meu filho embora, vai acontecer isso. Tudo isso é uma estratégia de Satanás. Para quê? Porque se você temer, você vira um alvo fácil na mão dele. E quantos crentes, irmãos, não vivem com medo de tudo? Tem crente com medo aí do diabo, com medo de Satanás, sente uma dor, um câncer, não é assim? Aí a primeira coisa que ela diz, tal pessoa morreu de câncer. Outro dia eu estava com a dor aqui na garganta, eu falei com a irmã minha, eu falei assim, estou com a dor aqui, né? Está incomodando, né? Ia ser o dia da vigília. Tal pessoa morreu de câncer. Aí eu falei, é mesmo? Eu perguntei, era de garganta? Não, era outra coisa. Mas tipo assim, o outro morreu de câncer. Aí você está com a dor, né, irmão? Já estava jogando para mim o negócio. Está amarrado, né, irmão? Mas quantas pessoas não aceitam? Aí eu já saio dali com medo. Nossa, é um câncer, o que vai ser agora? Não é? O outro teve um câncer, até não sei quem aí que teve um câncer. Irmão, você já começa a ficar com medo. Daqui a pouco você já está falando para o diabo, pode colocar que eu já aceitei. Não aceita. Tenha fé, mas não tenha medo de nenhum mal. O que Davi fez? Se curvou ao medo? Não, olha lá depois. E Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com quê? Espada, com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome de quem? Olha a fé aí. E o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Irmão, você imagina aquele gigante vendo um garotinho falando para ele que ele vai cortar a cabeça dele. Aquele gigante não fala nada ali não, mas eu tenho certeza que ele ficou pensando naquela hora. Falei, esse cara falou que Deus vai entregar a cabeça na mão dele hoje, né, irmão? Você acha que ele não temeu? Sim ou não? Teme sim. Outro dia um irmão me ligou e falou, pastor, ele leu alguma mensagem, mandaram assim no celular, por SMS para ele assim, Deus está te vendo, algumas palavras pesadas assim, sabe? Tipo assim, eu nem me lembro mais, mas mandou uma palavra assim. E não era nem para ele, sabe? Não sei se ele pegou o número de alguma coisa. E alguém mandou assim, chegou o SMS, ele, Deus está te vendo, alguma coisa assim. Irmão, o homem entrou em desespero. Pastor, será que alguém sabe da minha vida? Será que está acontecendo? Mas o que aconteceu com a tua vida, irmão? E ele não queria falar, devia ter coisa errada, né? Você vê, uma mensagem de celular perturbou o cidadão, não é? Você acha que aquele gigante não ficou perturbado? Ficou ou não ficou? Bate o desespero, né, irmãos? A ousadia. A fé é assim. A tua fé intimida o inferno. A pessoa ela intenta contra a tua vida, mas você diz para ela, não, você não sabe o que você está mexendo. Você está mexendo com o homem de Deus, com a mulher de Deus. A pessoa ela estremece, irmão. Ela se preocupa. Amém? E o inferno sabe quando você tem fé e quando você não teme ele. Amém, igreja? Esse aí é o segredo para qualquer pessoa vencer qualquer mal. Não se deixar intimidar pelas ciladas que o diabo lança. E você saber que em Deus você é mais do que vencedor. Olha o que a Bíblia ainda diz para nós sobre o medo. Primeiro, segunda carta a Timóteo 1,7. Já estou terminando, tá bom? 2 Timóteo 1,7. Muitos perdem a batalha, igreja, antes mesmo de entrar na batalha. É verdade ou não é? Quantas pessoas desistiram de uma entrevista de trabalho, um concurso público? De vez em quando alguém vai prestar concurso, você vai falar, não, para esse eu não vou tentar não, porque deve ser muito difícil. Você já tentou? Não. Pode não ser tão difícil. Às vezes o difícil para um é fácil para o outro. É verdade ou não é? Às vezes acontece.
Eu me lembro quando teve essa pandemia, o pessoal ia fazer aqueles exames, né? Do que eles põem um negócio no nariz, não é? Que vai até lá dentro. Tinha uns que voltavam assim, pastor, aquilo lá é terrível. Eu me lembro que falava, né? O outro ia falar, não, põe um cotonetezinho no nariz da gente lá e pronto. Aí o outro já ia tudo tranquilo, né, irmão? Chegava lá, quase morria mesmo, né? Diz que o cotonete parecia uma régua, né? Um espeto, né? Quase lá no pulmão do cidadão. Não sei, na verdade eu não fiz. Mas estou tentando dizer para você que às vezes o ruim para um, para o outro é tranquilo. É ou não é? Um vai lá e faz de boa, o outro fala, não, quase morri. Estava terrível. Assim é a vida. Posso ler? Porque Deus não nos deu o espírito de quê? Ou seja, o medo não vem do Senhor. Pastor, quem causa o medo? Satanás, ele usa isso para roubar, para atrapalhar, para tirar de você as oportunidades de Deus. Mas Deus deu o espírito do quê? De fortaleza, de amor e de moderação. Por que fortaleza, pastor? Para que você nunca se dobre diante de mal nenhum. Te deu de amor para quê? Para que você possa sempre saber como reagir a qualquer situação. Tem gente que acontece uma coisa, ela fica magoada, fica triste, não é? Fica com raiva, fica com revolta. Hoje ainda dava um conselho para uma pessoa. Está tudo bem, está tudo bem. Mas a pessoa, tudo que falam para ela, ela fica com mágoa. Ah, eu não suporto olhar para o meu tio, eu não suporto olhar para a minha tia, eu não suporto olhar para o meu irmão, eu não suporto olhar para a minha vizinha. Ô irmão, como é que vai viver nesse mundo? Você não gosta da vizinha porque olhou para a tua casa. Você não gosta do teu irmão porque ele discutiu com você. Você não gosta da tua tia porque a tia fez uma fofoca quando você tinha 10, 15 anos de idade. Você vai viver como? Não tem um monte de gente assim? Deus te deu amor para quê, pastor? Para que você possa aprender a lidar com essas adversidades. E o espírito de moderação, para que você saiba sempre ter um equilíbrio em tudo na vida. Amém? Tem gente que não tem medo nenhum. É bom também? Não. Você não pode ser paralisado pelo medo. Mas o medo também é bom, é verdade ou não é? Pessoa que não tem medo nenhum, uma hora ela se quebra na vida. Ela tem que saber exatamente onde ela pode ir. E ela precisa de ir com Deus. Ela não pode ser paralisada pelo medo. Mas Deus, ele fala, ele não te deu o espírito do quê? De temor. Ou seja, ele te deu de fortaleza. Diga graças a Deus.